Que a graça e a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, eu quero compartilhar com você. O pastor Aloysio está na Argentina, fazendo uma capacitação para os pastores daquela região. Por isso ele não está aqui hoje. Eu vou ministrar uma palavra ao seu coração e no final ainda queremos orar mais por você, mas eu já estou tão abençoado, que essa reunião tão poderosa, tão cheia da unção. Quando vocês dizem amém? É perceptível a unção, a ousadia. Meu Deus, como é poderoso ver os irmãos orando. É realmente a coisa mais incrível que existe. Você sabe, tem um testemunho, quem conta ele é o pastor Azaf Borba. Nós conhecíamos o pastor Azaf, depois de muitos anos a gente se reencontrou, nós convidamos ele para vir aqui, e nós sempre tivemos reuniões de oração na igreja, de jejum. E naquela altura, ele estava discipulando o Fernandinho, que estava começando a cantar. Ninguém conhecia ele ainda, ele estava começando. E o Azaf estava ali cuidando dele, e ele falou assim, olha, eu quero que você vá lá em Goiânia comigo. Isso é ele que conta. E o Fernandinho até tinha alguma agenda, ele falou, não, desmarca, eu quero que você vá. E ele veio aqui para assistir, ele não veio para cantar, a primeira vez que ele veio. O Azaf que trouxe ele aqui, e ele que conta isso para nós, que nós começamos a orar longamente, toda a igreja, em uma só voz. E o Azaf falou para ele, eu trouxe você aqui para você ouvir essa canção. A igreja orando. Essa é a música mais poderosa. Essa é o som mais incrível. É o som de muitas águas. É quando nós começamos a orar, algo muito poderoso acontece. Nós não temos noção, não é? Então, o nosso jejum está chegando. E é sempre um tempo muito poderoso na nossa vida. Você sabe, é muito importante que você se prepare para isso. É como você ir para Você não chega num campeonato para jogar bola. Você aquece primeiro, amém? Muito importante. E você deve se preparar também para o jejum. Se prepare. Procure já estar colocando isso no seu coração. Separando esses dias de jejum. Para que você gaste esse tempo de oração e jejum. Para nós, jejum é um tempo de oração intensa. Não é um tempo de barganha, os irmãos sabem disso. Nós não barganhamos com Deus, nós não juntamos crédito para trocar, nós já somos abençoados. Mas é um tempo de enfraquecer a carne. Deixar a carne mais fraca, para que nós possamos perceber mais o Espírito. Perceber o que Deus está fazendo. E isso é muito poderoso. E coisas tremendas acontecem na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua liderança, no seu trabalho, porque quando nós oramos, cadeias são quebradas, amém, irmãos? Cadeias são quebradas, o céu se move, portas se abrem, esse é o jejum, as portas abertas, 21 dias de acesso total, você vai ter acesso, é como uma senha que você tem para ter acesso na conta do banco, já é sua, e Deus vai trazer revelação para você, portanto, uma das maneiras mais importantes de se preparar é criar expectativa no seu coração. O que você quer em Deus nesse jejum? Coloque isso no seu coração. Anote, ore sobre isso. Deixe o Espírito Santo colocar no seu coração aquilo que você quer receber do Senhor nesse jejum. Nesse jejum nós vamos ter, ele está aqui, ele é do dia 24 de março, domingo. Na verdade, a gente começa, no domingo a gente divulga, inicia ele, explica, e na segunda-feira a gente começa a jejuar. E nós vamos até o dia 14 de abril. São 3 semanas. E esse ano nós vamos fazer algo diferente, porque cada semana vai ter um tema. Então, a primeira semana será uma semana de cura, sinais, amém? E nós, dentro dessa primeira semana, a partir da quinta-feira, quinta, sexta e sábado, nós vamos receber um ministério chamado City Quaker, que é chacoalhar a cidade, mais ou menos por aí, né? Então, é um ministério de cura, Eles já estiveram aqui conosco, na época, eles vinham junto com o Randy Clark, talvez, não sei se você é dessa época, e nós já fizemos esse curso aqui uma vez, foi muito poderoso, muitos milagres aconteceram, muita palavra de conhecimento, muita cura. Então, vai acontecer isso de novo, mas o alvo deles é treinar cada um de nós. Obrigado pelo amém. Especialmente, você sabe que nós somos uma igreja pentecostal, não sabe? Não somos tradicionais.
Se não te contaram que você é líder de célula de uma igreja pentecostal, estou te contando hoje. Então, inclusive, no dia 22 de abril, na segunda-feira, a gente vai ter o nosso culto pentecostal aqui. Vai ser poderoso, né? Vai se preparando aí. Então veja, nós queremos ministrar na sua vida. Queremos que você receba dons para você orar, pessoas serem curadas. Então, é muito importante, você já pode fazer inscrições. A inscrição custa apenas R$50. Depois a gente coloca aqui o site. Está aí já? Aqui. Então, o pastor Tom Ruotolo é o pastor que é o pastor presidente desse ministério. Eles têm feito esse seminário em todo o Brasil, em todo lugar, e não tem nenhum lugar que eles vão que não acontece cura, sinais, coisas poderosas. E você vai ser equipado nesses dias. Amém, irmão? Você é uma pessoa espiritual, você tem um ministério, Deus te chamou. Então, você deve colocar isso como prioridade. Então, eles vão estar aqui quinta, sexta e sábado fazendo o seminário. E vai ter parte prática. Então, a gente vai aprender e depois nós vamos sair na rua para orar. Vai acontecer aqui na Videira do Bueno. E no domingo eles vão ministrar no culto. Mas quinta, sexta e sábado é para todo mundo, para toda a igreja. Não é só para os líderes. Claro que nós não abrimos mão da sua participação, mas é para todos os irmãos que quiserem participar. Vai ter uma equipe grande que vem dos Estados Unidos para cá. Então vai ser realmente uma movimentação tremenda. Depois você pode entrar, então, nesse site, cityquaker.org/Goiânia, ou apontar aí o seu celular para o QR Code. Eu não sei se está baixinho, né? Eu devo estar na frente. Na primeira semana, Sim, exatamente. É a semana do jejum. Não estou entendendo, né? Na primeira semana de jejum, é semana de milagre, de cura. Então, e o seminário acontece dentro do jejum. Então, a gente vai estar jejuando e recebendo essa ministração. Na segunda semana, é uma semana de milagres. A diferença de cura e milagre é porque nem todo milagre é uma cura. Toda cura é um milagre. Mas nem todo milagre é sobre cura. Então, tem milagres de ressurreição de mortos. Tem milagre de salvação. Tem milagres de prosperidade. Não, a prosperidade é na outra semana. Mas o milagre na causa, na justiça, não é? Então nós vamos orar por milagres. Se você quer ver um milagre na sua vida, crie expectativa, porque se nós estamos orando é porque Deus colocou no nosso coração, amém, irmãos? Isso é muito importante. E na terceira semana, a última, é a semana da prosperidade. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua prosperidade, pelo seu trabalho, pelo seu negócio, pela sua vida profissional, porque nós cremos realmente que Deus quer te fazer prosperar, para que você abençoe sua família, seja abençoado e abençoe a obra de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos nos conhecem, nós queremos o seu bem. Então, prepare aí o seu coração, porque vão ser dias muito poderosos. Amados, antes de ministrar o seu coração, eu também, até a pedido do próprio pastor Aloysio, queria convidar aqui o Silvio. Pode subir com ele, pastor André Formiga. Queria orar pelo Silvio e apresentar para os irmãos que ainda não conhecem esse jovem rapaz que vai subir aí. Ele foi um cara que teve a coragem e a ousadia de enfrentar o pastor Aloysio e pedir a mão da segunda filha dele em casamento. Então ele é o segundo genro do pastor Aloysio, porque o primeiro casou com a mais velha e o Silvio casou com a mais nova, né? O Silvio é um irmão precioso, ele é filho de pastores. Eu conheço a família do Silvio muito antes do pastor Aloysio, porque eles moravam quase vizinho de onde eu morava, a mãe dele, quando ela ainda era solteira, amiga da minha irmã, e sempre foram pessoas que serviram a Deus. Então o Silvio é um homem de Deus, criado na igreja, não é? E veio a se apaixonar pela filha do pastor Aloysio, e se casou com ela, deu uma neta para ele recentemente, só né? Neta, né? Só tem neta, ele não podia quebrar isso, então de tal maneira que o Silvio realmente é uma pessoa muito preciosa, e como diz o próprio pastor Aloysio, e é verdade, eu falo isso na presença de Deus, uma pessoa extremamente agradável, é uma pessoa que, aquele tipo de gente que a gente quer chamar para festa, né? Porque realmente
não é chato, é agradável, e é um cara muito inteligente também. E o Silvio, ele recebeu um encargo da parte de Deus de se envolver na política. Ele quer ser candidato a vereador. E nós entendemos que é sempre para nós aqui na igreja difícil de escolher. Sempre tem muitos irmãos, não é fácil. Mas quando a gente tem uma pessoa como o Silvio, que é de dentro da família do pastor Aloysio, que tem condições para isso, está preparado para isso, e é de total confiança, então a gente faz essa opção. Eu admiro pessoas que querem ir para a política. Eu sei que tem muita gente que fala mal de quem quer ir para a política, pois eu admiro quando aparece gente correta querendo ir para lá, porque é um lugar difícil. E nós precisamos de gente séria lá. E ele não tem saída porque ai dele, né? Então, eu gostaria de apresentar o Silvio como o pré-candidato a vereador da Videira aqui por Goiânia. Nós vamos apoiá-lo nesse projeto. E, com certeza, eu creio que a vontade de Deus vai ser feita. Eu queria te pedir que, por um minuto, você ficasse de pé, só mais um pouquinho, para a gente orar por ele, por esse projeto. Em outra ocasião, o Silvio vai... Eu estou pensando, porque o Silvio ele canta música pentecostal, gospel. E eu estou pensando a gente dar uma oportunidade para ele no dia 22. Tem que ensaiar, né, irmão? Não pode fazer feio. Mas, irmão precioso, depois segue ele lá no Instagram, Silvio Vaz. Silvio Vaz com Z. Com Z. Segue ele lá para você estar acompanhando ele, vendo o que ele tem a dizer. E com certeza a gente conta com o seu apoio para o Silvio, porque nós como igreja, irmãos, fala, pastor, por que a gente se envolve nisso? Nós não temos interesse que a política em si nos dê nada, mas nós temos interesse que irmãos que conhecem os nossos valores defendam lá dentro coisas que interessam às nossas famílias, à nossa cidade, e também nos defenda, porque nós somos uma igreja muito grande e sempre tem pessoas nos perseguindo, nos atacando, dificultando as coisas, e a gente precisa de ter representante que fale por nós ali também. Os irmãos concordam? Então, é muito importante e a gente tem que ter unidade. É uma campanha difícil, porque todo mundo conhece alguém que é candidato, mas eu peço o seu apoio, né? Porque senão a gente não consegue eleger ninguém. Mas eu creio que não vai ser assim, que dessa vez nós vamos ter uma grande eleição para vereador, que nós nunca elegemos um vereador na Videira. Só deputado, mas vereador não. Uma vez, o Agenor, né? É verdade, o Agenor Mariano. Ele vai ser o segundo, mas vai ser o mais votado. Aleluia. Estende as suas mãos para cá. Pai, o pastor André está aqui porque ele está acompanhando ele é o assessor dele, tá bom? É verdade. Ele que vai apresentar o Silvio e andar com ele, já está fazendo o Silvio falar tuf. Já. É verdade. Amém. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Silvio. E cremos que o Senhor é bom. Cremos que o Senhor é que chamou ele e deu a ele esse encargo de se envolver na política. Oramos como igreja e abençoamos a vida dele. Pedimos que o Senhor confirme ao coração dele, ó Deus, esse chamado. Que o Senhor livre ele de maus assessores, livre dos homens maus e dê a ele direção em cada passo, para que ele esteja ali para cumprir um propósito e glorificar o seu nome na vida dele, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos, pode se assentar. Obrigado. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra, não vou me demorar, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu creio que não é por acaso que nós resolvemos fazer esse jejum de portas abertas, crendo em milagres, crendo em sinais, em bênçãos de Deus, porque o Espírito Santo é que nos conduz em cada momento, em cada jejum. E eu quero a sua atenção, porque você é líder. É necessário que você entenda o que significa isso na casa de Deus. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher espiritual. Quem está me entendendo aqui? Eu estava hoje na academia, para pouco aproveita, mas eu vou. A Bíblia que diz. Mas primeiro eu faço devocional. 1 hora com você que me assiste. Fora o tempo que eu preparo antes. Então, tem alguém fazendo comigo? Quero fazer a propaganda aqui. Tem milhares de irmãos assistindo. Ela está fazendo? Ele falou. Criança, ele falou, é aqui, a minha mãe. Aqui, ó.
Se você não sabe do que se trata, né, eu faço um devocional sobre o Evangelho da Graça todos os dias de manhã, às 8 horas, lá no meu Instagram, e também no canal do YouTube, PR Naur Pedrosa, ou no TikTok. Estou lá também, mas não estou lá para fazer gracinha, não. Para pregar o Evangelho, todas as plataformas. Quero abençoar a sua vida. Nós já estamos com mais de 70 reuniões. E elas estão salvas para abençoar a sua vida todos os dias, alimentar a sua fé. Muito importante que você entenda isso. Esse é um encargo que nós temos no nosso coração. E eu estava hoje na academia e eu vi uma notícia horrorosa, não sei quantos viram, uma família inteira que morreu. Acidente de carro aqui no interior de Goiás. O pai, a mãe e a criança. Eu vi aquela notícia, porque lá tem a televisão, né? Apesar que eu faço ouvindo pregação, mas nesse momento eu vi a notícia. E aquilo me chocou. Falei, puxa vida, meu Deus do céu, uma família inteira foi ceifada repentinamente, casal jovem, uma criança pequena, a vida parou ali. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo essas coisas, o que me vem ao coração é a seriedade da minha oportunidade que me foi dada. Porque, de alguma maneira, e eu oro para que nunca seja com um acidente que você parta, mas que você possa viver todos os dias da sua vida, longamente. Se eu devia falar amém quando eu digo isso, a não ser que você queira morrer cedo, né? A promessa de Deus é vida longa, saciar de dias. Você vai falar para o Senhor, já está bom, pode me levar. Você vai escolher, é uma promessa poderosa, vida longa e saudável. E se Jesus não voltar antes, que eu creio que vai, nós vamos ter boa morte, sem dor, sem doença, sem hospital. Aí eu dormi como um anjo, dormindo, acordar no céu. Aleluia. Eu entendo, é que quando fala de morte, vocês não ficam quietos, né? Mas eu estou falando de viver longamente. No entanto, irmãos, olha para cá, é um fato da vida, todos nós vamos partir. E você deveria levar isso a sério. A sua vida é coisa séria. E Deus te deu uma graça muito grande. Ele te deu a graça de ser um líder na casa de Deus. É muita graça servir a um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. E que apesar de nós e dos nossos defeitos, incapacidades, nos escolheu para fazer uma obra exclusiva dele. E nos capacitou para isso. E vai nos galardoar por isso. Isso é muito poderoso na sua vida. No entanto, então no momento que você entende isso, preste atenção, você precisa pautar a sua vida de acordo com aquilo que você é, com a sua identidade, com o seu propósito de vida. Então você vê um atleta, eu falei, né, do falecimento dessa família a propósito disso, porque a chance deles passaram naquele momento, não há mais o que fazer, a nossa está aqui, e eu me lembro sempre disso, principalmente quando o diabo quer me fazer parar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como nós compartilhamos domingo, o diabo, ele não é ativo, ele é reativo. Ele não começa, ele reage. Quem começa é Deus. E Deus já começou na sua vida. Deus já começou a fazer uma obra poderosa na sua vida, na sua liderança. E você é um problema para o inferno. Porque pessoas são alcançadas através da sua vida, que você nem faz ideia. Eu me converti numa casa, lá no Jardim Marques de Abreu, atrás da Eternite, saída para Rio Verde. Ainda era um conjunto de chácaras na época, bem longe, ruas de terra. Até hoje, não assaltaram. Senhor, ajude. Quem ia lá, não imaginava. Eu nunca sonhei que eu ia ser pastor. Nosso vereador vai votar para asfaltar lá. Já estão aplaudindo. Promessa de campanha, André. Ele não tem esse poder, mas pode votar. Veja, olha para cá.
Era no dia 2 de maio de 1990. Uma casa. Talvez a maioria dos irmãos nunca vão conhecer a irmã Raquel, dona da casa, uma preciosa. Mas foi lá naquela casa que alguém orou por mim. Eu nasci de novo, tenho tido a oportunidade de pregar o evangelho em todos os lugares, em tantos lugares, melhor dizendo. E essa irmã faz parte disso. Nunca despreze uma célula, uma reunião. Você não sabe quem Deus vai salvar lá. Você não sabe o que Deus vai fazer lá. Pessoas que estão ali. Quando o diabo tentar te desanimar, parar você, impedir você de ir para uma reunião, lembra, pode ser que Deus quer me usar lá hoje. Por que o diabo está atacando você? Porque você está incomodando. Outro dia, nós fizemos a reunião de um encontro para empresários. Agora, 2 semanas atrás. Na sexta-feira, e eu estava com muitas coisas, eu falei, eu ia lá ministrar uma palavra, depois eu falei para o pastor Rafael, que estava à frente ali organizando, falei, não, eu não vou não, coloca outro no meu lugar. Mas na hora que eu disse isso, desliguei o telefone, o Espírito Santo falou para mim, eu quero que você vá. Estava lá? E na hora eu já mandei a mensagem, 5 minutos depois para ele, falou, mas talvez eu vou, falei para ele. E fui. Eu não sei por quem eu fui. Eu senti muita unção lá. Muita presença de Deus. Eu sei que Deus me usou para falar, algumas pessoas depois me procuraram. Mas que tenha sido por uma pessoa. Que tenha sido uma palavra que eu disse, eu nem sei. Não, você não faz noção. Às vezes uma pessoa que entrou ali na sua célula, uma pessoa que você orou, um abraço que você deu, a mão que você esticou, pode fazer muita diferença. Mais do que você imagina. Mas quando Deus está movendo na vida de alguém, é como nós falamos aqui ontem, a gente não percebe às vezes o que Deus começou a fazer, porque a gente vê só o que o diabo está fazendo. Quando ele matou as 2.000 crianças tentando achar Jesus que tinha acabado de nascer, as pessoas só podiam ver a carnificina que Herodes estava fazendo. Mas não podiam ver que o Messias tinha chegado na terra. Veja, quem chegou primeiro? A carnificina ou Jesus? Jesus. Deus estava movendo. Haveria salvação. Mudaria a história da humanidade. Algo poderoso. E o mundo espiritual percebeu a movimentação de anjos. E por isso reagiu. Olha para cá, querido. Você precisa de entender uma coisa. E eu vim aqui para te falar isso hoje. Você é uma pessoa espiritual e você está envolvido em coisas espirituais. A sua vida não é como qualquer pessoa lá fora. Não é só vida de pastor que é uma vida especial, porque está dedicada a Deus, não, a sua é também. Não sou só eu que tenho ministério, você tem ministério. Não sou só eu que serei recompensado, você será recompensado também. Há uma coroa para nós. Acredite em mim, Deus te chamou, você não está aqui, seja você um anfitrião, um líder de treinamento, um discipulador, não importa se você está cuidando de crianças, jovens, adolescentes ou adultos, Deus te escolheu, e porque você está envolvido nessa obra, o diabo te ataca, para te desanimar, para te parar, para te desacreditar, para te convencer que você não é tão útil assim, como você está imaginando. Eu conheço o testemunho de um irmão muito precioso, pastor Joaquim, da igreja do Angelim, em São Luís do Maranhão. A igreja dele tem mais de 5.000 membros. Uma das maiores igrejas lá em São Luís. Mas sabe, pasme, sabe qual é o testemunho desse irmão? É que ele contou uma história de um casal de missionários americanos que vieram para o Brasil para abrir uma igreja. E ficaram aqui no Brasil, eu acho que por 10 anos, pastor Jairus. Mas sabe qual foi o resultado? Triste, aparentemente. Não ganharam nenhuma alma. Só que, do lado da casa desse missionário, tinha um vizinho que tinha um filho pequeno, que todo dia ia brincar com o filhinho dos missionários americanos, e fez amizade com eles. E essa criança
foi evangelizada por esse missionário, porque brincava com as crianças, com o filho dele. Foi a única pessoa que converteu em 10 anos de missões. E foram embora frustrados. Só tinha um detalhe: essa criança era o Joaquim. Ele foi alcançado. E é pastor de uma das maiores igrejas de São Luís. Não despreze os humildes começos. Não despreze a salvação de uma criança. Pode ter um avivalista lá, um grande pastor, um homem de Deus, você não sabe. E pode ser que não, mas é uma vida que talvez ia se perder lá na frente. Eu me lembro, quando eu era líder de célula, eu e a Marília, nós lideramos em qualquer lugar, até debaixo de pé de manga. Apartamento, casa, na rua, né, amor? Célula difícil, célula boa, célula na minha própria casa, na casa dos outros, célula com anfitrião. Tinha um anfitrião que eu tinha que chegar mais cedo todo dia para orar por ele, porque ele ficava... sério, ele atendia a porta com o olho fechado. Tudo bem? Não, estou ruim. Ele estava sempre ruim. E ele nem abriu o olho. E eu falei: Senhor, mas o Senhor me pôs aqui. E aí a gente já ia um pouco antes para orar por ele. E quando dava a hora, ele abria, eu olhava para o relógio e fazia assim. Era uma luta para levar a gente. Eu me lembro um casal que a gente levou, uma família, né, amor? Muita luta, evangelizamos uma família, levamos. Depois eles não queriam ir mais. Eu falei: por quê? Eu falei: porque a gente não se sente bem-vindo. Ele parece que quer que a gente vá embora. Eu falei: oh Deus, me ensina a amar. E ele se tornou depois um grande líder na igreja. Não despreze, porque às vezes, atrás de um cavalo manco, tem um vencedor depois de ser curado. Não desista. No meio disso, eu e a Marília, um dia, depois lá na nossa casa, eu me lembro, uma irmã que estava indo lá, ela falou: pastor, a minha irmã tentou suicídio. Pastor, não. Nós éramos líderes de célula. Vai lá em casa, por favor. Nós fomos, chegamos lá, ela ficou terrivelmente possessa. Nós expulsamos o demônio dela, pregamos, ela se converteu. Era uma mulher que queria se matar. Mãe solteira, muitas dificuldades. E nós tínhamos que carregar ela para a célula, senão ela não ia, para o culto, senão ela não ia. Eu confesso que muitas vezes eu falei: não vou mais não. E o Espírito Santo falava para mim: eu desisti de você? Eu falei: não. Então não desista dela. Eu falei: então me ajuda. E eu ia de novo. E aí com muita luta a gente levou, e ela fez excursão, né, e tal. E 7 anos depois, a gente já estava aqui. Um dia eu falei para os irmãos que andavam comigo, e eles conheciam a luta dela. Eu falei: eu vou pôr a Neves para liderar uma célula. E eles falaram: o quê? Eu falei: está pronto, está na hora. Agora vai. Você vê que demorou tanto que eu já era pastor. Depois ela se tornou enfermeira, estudou, foi para a faculdade. E eu falei: você vai liderar? Ela: e eu? Eu falei: é você, o Espírito de Deus vai te usar. Irmãos, em 4 meses não cabia ninguém mais na casa dela. Na célula onde ela estava, na verdade. Ela se multiplicou em 3. E ela se tornou uma das líderes mais frutíferas entre nós. Ela já partiu para o Senhor. Se tornou enfermeira de UTI. Ganhou muitas almas na beira da morte. Muitas. Eu fiquei vendo, o diabo quis matar ela. E depois ela foi um instrumento para salvar um monte de gente que estava morrendo. Porque ela orava com as pessoas. Uma mulher de Deus. Está no Senhor. Tem galardão para ela. E eu espero que tenha para mim também. Mas eu conto isso porque às vezes você não faz ideia do que Deus vai te usar. Nos esquecemos, por quê? Porque nós sofremos muitos ataques. Eu estou agora com um problema de água na minha casa, um problema esquisito. Eu falei para minha mulher: não é natural, amor. Nada na nossa vida é natural.
tudo o diabo quer nos atormentar, atrapalhar, roubar a nossa paz, nos irritar, nos distrair. Eu falei: Senhor, eu vou entregar tudo nas suas mãos, porque não há nada encoberto que não se manifeste na sua presença. Esse demônio do inferno não vai me perturbar. Eu oro por todas as coisas, porque eu sei que a minha vida é uma vida espiritual. Eu oro para fazer aniversário de criança, porque se deixar o diabo vai machucar um lá, estragar a festa. Você fala: mas pastor, é só festa. Pois é, seja bem-vindo. Você deveria orar pelas suas férias. Você deveria até orar para pescar, por isso que você não pega peixe. Bom, deve ter um pescador aqui, nesse rumo aqui, que eu estou apontando para... Olha lá, ó. Você... É necessário, tem ali, né? É necessário. Eu não estou brincando, não. Eu oro por tudo. Eu aprendi isso com o pastor Aloysio. A minha vida é uma vida espiritual e a sua também. E quando as coisas estiverem muito difíceis, porque o inimigo vai te atacar para você parar. E quando você estiver passando problemas muito difíceis e está te desanimando, lembra, se o negócio está... Se o furacão está em volta de mim, e o diabo está me atacando, e eu sou um homem espiritual, então é porque Deus já começou a fazer, e Ele está só reagindo, não vou parar não. Já percebi, já estou vendo. Você precisa lidar com o mundo espiritual. Na sua vida, nada mais é natural. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Hoje é daqueles dias assim que eu podia pregar 2 horas ou 3. Mas eu não vou, não. Estou falando que eu estou um monte de coisa. E eu nem me enchi. Mas eu vou começar. Mas já eu paro. Vou parar na hora. Não preocupa, não. Prega, pastor. Ninguém fala. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo... Eu acho que essas lives estão me treinando para falar muito, né? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas no poder. Você é alguém que foi chamado para viver no reino de Deus. Portanto, a sua vida é uma vida de poder. É uma vida poderosa. Ela não é uma vida normal. Você consegue compreender que a sua vida não é uma vida normal? Se você não tinha parado para pensar nisso, então é bom você começar a pensar nisso hoje. Você não é mais uma pessoa natural. Ser líder na igreja não é fazer um curso aí na faculdade, não. Porque nós lidamos com um mundo invisível, que governa o mundo visível. Nós governamos no ponto maior. O menor nunca subsiste diante do maior. E o mundo invisível é maior do que o mundo natural. Quem aprende a viver lá, reina aqui. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Deus quer te levar para um nível desse lugar. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar esse reino, essa justiça de Cristo, e tudo mais vai te ser acrescentado. Você já percebeu que é o tudo mais que nos vai ser acrescentado, que muitas vezes o diabo ataca para você desistir do que você tem que buscar primeiro? Muitos líderes desistem porque estão apertados, eu compreendo. Pastor, eu tenho que me dedicar mais aqui, mais ali, porque eu tenho que pagar essas contas. Eu compreendo, eu não condeno ninguém. Eu só estou te dizendo para você tomar cuidado, porque às vezes é justamente o diabo te atacando no natural para te tirar do lugar onde você governa. Só que se você buscar em primeiro lugar esse mundo superior, as coisas daqui vão te ser acrescentadas. Deus garante isso para você. Se você acreditar e se posicionar como um servo de Deus, haverá recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele paga cada um de um jeito. Eu posso receber salário aqui,
oferta onde eu vou pregar, porque essa é a minha vida, eu sou pastor. Mas você também tem um ministério, e Deus vai te recompensar lá onde você está. Você acha que o que você está recebendo é porque você vendeu, mas às vezes você não imagina que na verdade é porque você pregou, porque você orou, e Deus está ampliando a bênção na sua vida, recompensando você no seu trabalho, te dando habilidades que você não tinha, sabedoria que você não tinha, escolhas que você não sabia, revelando tesouros escondidos, riquezas ocultas. Por quê? Porque você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas sempre vão dizer que você está dedicando demais para a igreja e largando a sua casa, largando o seu trabalho, precisa equilibrar. Porque o diabo quer que você pare. Porque você atrapalha, você incomoda, você frustra os planos do diabo. Todos nós fomos chamados para viver no reino de Deus e manifestar esse reino aqui. Mas ele é um reino de poder, ele não é um reino de palavras, e ele deve ser buscado em primeiro lugar. Jesus viveu esse reino. Jesus serviu a Deus como homem. Ele não serviu a Deus, ele é Deus, mas se fez homem. E serviu a Deus na dependência do Espírito. Ele viveu o seu ministério humano na dependência do Espírito. Olha o que diz Atos, capítulo 2, verso 22, a respeito de Jesus, que é o nosso modelo de liderança. Diga amém. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, dentre vós, como vós mesmos sabeis. Mas é interessante que, por outro lado, João capítulo 5, verso 19, apesar de Atos dizer que Jesus fez todos esses milagres, João diz que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ou seja, se ele foi aprovado, manifestando o reino de Deus com poder, sinais e milagres, mas ele não fez nada de si mesmo, então ele fez pela dependência do Espírito. Ele fez para mostrar para você que é assim que Deus quer que você viva também. Jesus tornou-se um modelo para todos que querem abraçar o convite para viver o impossível no nome de Deus. Jesus é um modelo de ministério, de liderança, que Ele quer que você e eu vivamos. Isso muda tudo. Agora, pastor, o que colocava Jesus na condição de ser usado por Deus como homem? Duas coisas. Primeiro, Jesus não tinha pecado que o separasse do Pai. Segundo, ele era alguém totalmente dependente do Espírito. Duas coisas simples. Você fala, mas então agora ficou complicado? Não, porque você tem as mesmas condições. Não, pastor, como assim? Sim, você está perdoado e justificado em Cristo. Não há pecado que te separe de Deus, assim como não havia o que separava de Cristo de Deus. E você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. As condições que Jesus operou estão na sua vida também. Então você também pode sim viver o sobrenatural de Deus, tanto quanto ele viveu. Se você crer, diga amém. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui é depois da cruz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz nos reposicionou de volta. Nos deu condição de exercer autoridade novamente, que tinha sido perdido lá no Éden. Adão tinha autoridade. O pecado entrou, o homem perdeu a autoridade. No momento que Jesus vem, morre, ressuscita, vence o pecado, vence o diabo, vence a morte, ele nos designa e diz: eu te dou autoridade novamente. Agora vocês estão na posição, Deus restaurou a posição do homem de governar, de comandar sobre as obras do diabo. O diabo pode resistir, mas nunca vencer, porque nos foi dada autoridade, irmãos, sobre todo o poder das trevas, e isso é poderoso.
É necessário que você entenda isso. Esse plano foi restaurado. O agir de Deus em situações impossíveis, como nós vamos ver dentro do jejum, acontece por intermédio de pessoas que receberam poder do alto e aprenderam a liberar esse poder nas circunstâncias da vida. Você recebeu poder, você é líder. Deus quer te ensinar a liberar esse poder nas circunstâncias da sua vida e na vida das pessoas que vão até você também. E é isso que nos dá sentido. O Senhor quer, o meu encargo com você nessa noite é ampliar a sua visão, a sua perspectiva da sua liderança, de quem você é em Deus e de quem Deus é na sua vida. Tem alguém aí? Deus quer que você amplie a sua visão, irmão. Eu não estou te dando uma palavra de efeito, não. Eu estou querendo te desafiar a avançar na fé, numa perspectiva maior. É uma renovação da sua maneira de pensar. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo uma liderança muito mais conscientes do nosso valor do que do valor de Cristo. Muitas vezes estamos mais conscientes da nossa incapacidade do que da habilidade de Deus na nossa vida. Por isso a nossa liderança às vezes é fraca, porque olhamos para nós. Quando você olha para você, você vê incapacidade, você vê menos-valia, erro. Mas quando você olha para Ele e passa a viver uma liderança na perspectiva dEle, aí você passa a ver as habilidades dEle. Você não pode, mas Ele pode. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele conhece. Quantas vezes eu vou aconselhar pessoas, eu não sei o que dizer, mas Ele sabe. E eu sempre falo, Senhor, eu vou entrar aqui nesse aconselhamento, me ajuda. Fala comigo, porque o Senhor conhece essa pessoa que está entrando aqui mais do que ela mesma. Porque tem gente que a vida dela é um negócio tão esquisito, que é um bolo de ninho de anzol, de linha de pescador, que você não sabe a ponta. E quando ela quer te contar desde o começo? Não faça isso com o pastor. Vou te contar desde o comecinho, desde o dia que eu nasci, para o senhor entender. Não precisa. Você me entende, que você é líder, eles fazem isso com você também. Faz ou não faz? Faz. Fala, não, mas outra hora você me conta desde o comecinho. Mas o que está acontecendo agora? Senão não dá tempo da gente conversar com todo mundo. Mas preste atenção, o mesmo Deus que chamou o temeroso Gideão de poderoso guerreiro, o mesmo Deus que chamou o instável Pedro de pedra, também chamou você para ser líder na casa dele. Ele não chamou gente capaz. Ele chamou os que Ele escolheu. E Ele escolheu você. Isso basta. Isso precisa valer alguma coisa. Mateus capítulo 4, verso 17 diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Nós precisamos de um arrependimento que nos leve ao céu, sim, mas um pouco além, que nos leve ao reino. O que é arrependimento? Mudança de mente. Passar a pensar de outra maneira a respeito de mim, de Deus, de você e de Deus. Passar a mudar a sua mente a respeito da vida que você foi chamada para viver, da dimensão que Deus te chamou. Isso é arrependimento, mudança de mente. Eu estou pensando diferente a respeito da minha vida como líder na casa de Deus. Eu estou entendendo que Deus me chamou para viver uma vida sobrenatural, numa dimensão superior. E Ele me habilitou com o seu Espírito que habita em mim. Não apenas Ele me salvou, mas Ele me elevou para viver no reino. E isso precisa mudar na minha cabeça.
Isso precisa mudar na sua cabeça. Você viveu, veja, irmãos, qual que foi o grande problema do povo de Israel? Eles saíram do Egito, nunca entraram em Canaã. Você sabe quem entrou em Canaã? Quem nasceu no deserto. Os filhos. Os que saíram do Egito, ninguém entrou, a não ser Josué e Calebe, porque neles houve um outro espírito. Os demais morreram todos no deserto. Por quê? 400 anos de escravidão. Se viam como gafanhotos, se viam como escravos e nunca mudaram a mente. Nunca conseguiram crer que Deus agora tinha separado eles, que eles não eram mais escravos, que eles eram poderosos, porque o poderoso era por eles. Enquanto você não der esse passo de fé para acreditar que apesar de você e das suas incapacidades, Deus te chamou para viver em níveis muito superiores, você vai ficar preso aí. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. É por isso que você precisa se expor à palavra diariamente. E é por isso que é difícil ler a Bíblia. É por isso que é difícil ouvir um devocional. Às vezes até ouvir uma pregação, porque o diabo sabe que à medida que a sua mente, a sua crença muda, a sua vida muda. Porque você é resultado do que você acredita. E Deus quer que o seu poder, a sua mudança de mente, o seu arrependimento, te leve a entrar em níveis do reino de Deus. Mas muito bem, Jesus falou que o reino de Deus é aqui e agora. E se o reino de Deus é aqui e agora, e ele é sobrenatural, então eu preciso reconhecer que ele está no nível do que não se vê. Se o reino de Deus está aqui, com certeza ele não é natural. Ele é no nível espiritual. Eu não vejo. Se você não mudar a forma pela qual você percebe as coisas, preste atenção, estou falando uma coisa séria com você. Não é só mais uma pregação. Não venho aqui só te dar mais um pouco de pregação. Meu encargo é que você realmente receba uma revelação e saia daqui, pelo menos com o desejo de orar por isso. Se você não mudar a forma pela qual você percebe as coisas, você vai passar o resto da sua vida achando que o que você vê é uma realidade superior ao que você não vê. Jesus trouxe, quando Jesus veio, o reino de Deus veio, sim ou não? Sabe o que significa isso? É que quando ele veio, ele trouxe com ele o reino dele, o mundo dele, para cá. Não foi só ele que veio, ele trouxe um outro mundo para cá, para uma outra realidade. Tudo que Jesus fez no seu ministério, ele fez tirando da realidade desse mundo superior. O mundo que você não vê tem influência sobre o mundo que você vê. Coloca para mim o Salmo 103:19, por favor. Salmo 103:19. Ver se dá para colocar isso. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino, alguém pode ler para mim? Domina sobre algumas coisas? Tudo. O seu reino domina sobre tudo. Domina sobre doença, depressão, pânico, ansiedade, necessidade financeira, sabedoria, liderança, multiplicação, tudo. O seu reino domina sobre tudo. E você está sendo chamado para viver aqui. Ouse crer nessa verdade. Mateus 12:28, Jesus ilustra essa realidade quando ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. E nós temos expulsado demônios aqui. Para encerrar, pastor, o que me coloca nessa posição então? É a fé. A fé é a chave, é a porta. Olha, irmãos, preste atenção. Nós estamos no ano de portas abertas. Nós vamos fazer o jejum das portas abertas. E eu vou ser honesto com você, não espere portas abertas se você não entendeu o que eu vou te falar agora, nesses últimos minutos. Ou se você não ir embora. 10 minutos.
A fé é a porta para uma vida no reino superior. Se você não entender isso, nenhuma outra porta vai adiantar eu pregar para você. Deus tem muitas portas, mas é a fé que vai te fazer entrar por cada uma delas. A fé é a chave para descobrir a natureza superior do reino que não se vê. A fé está ancorada no reino que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza, e 2 e 3, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que eu não estou vendo. Não do que eu estou vendo, do que eu não estou vendo. Nunca se pretendeu que a fé fosse apenas para ser salvo. Ela é a natureza da família de Deus. Ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos de Deus, do Pai, todos os benefícios estão acessíveis e serão acessados pela fé. O reino que não se vê é superior ao natural. Portanto, você tem que entender uma coisa: no momento que você nasceu de novo, você foi colocado num reino que governa sobre tudo, mas você ainda não está governando sobre tudo, porque a porta que te coloca nessa realidade é a fé. Você tem que entender que mudou a sua maneira de viver. Por 400 anos, quem lê, quem ouve, entenda, você viveu uma vida natural, e o pior, de escravo. Agora, você não é mais pertencente ao Egito. Você tem apenas o mesmo nome daquela pessoa, mas você morreu e nasceu de novo. É uma nova criatura, para viver em novidade de vida, num novo nível de mundo. Um mundo superior, espiritual. Qual que é o motivo do fracasso de muitos crentes? É que, sendo agora chamados para viver a partir do invisível, insiste em viver uma vida natural. E aí, não vê o resultado. Eu não oro porque alguém mandou eu orar, que eu sou pastor. Eu preciso orar, porque eu entendi o mundo que eu vivo. O reino de Deus é superior. A realidade do mundo que não se vê domina o mundo em que nós vivemos. Como o que não se vê é superior ao natural, então não é neste mundo que a fé está ancorada. A fé vive na vontade revelada de Deus. Quando eu entendo isso, eu entro. Por exemplo, se você acredita que Deus coloca doença, você não tem fé para crer na cura, porque você tem uma mente errada sobre o mundo de Deus, o mundo sobrenatural. Você sabe o que é a incredulidade? Preste atenção no que eu vou te falar. A incredulidade, ela está apoiada. A incredulidade está ancorada naquilo que é visível. A incredulidade se apoia no que se vê. Todas as vezes que você está preso no que você está vendo, a incredulidade está reinando na sua vida. A incredulidade honra o reino natural e coloca o reino natural como superior ao que não se vê. Quem não crê honra a vida natural. Quem não crê coloca o mundo natural como superior ao mundo invisível. O incrédulo, a incredulidade, sabe o que é incredulidade? Vou te dar uma definição, pastor Giles. Incredulidade é a fé no inferior. Você já viu que eu gosto de frases, né? Eu dou muitas lá no meu Instagram. Diga comigo: incredulidade é a fé no inferior. Não vá por aí. É por isso que às vezes você não vê o que você gostaria de ver. O incrédulo chama a incredulidade de realista. Em outras palavras, eles acreditam que o mundo material governa sobre o mundo espiritual, mas estão enganados.
Você sabe, materialismo é muito mais do que acúmulo de bens. É fé no natural, no material. A fé real, ela não vive uma negação. Não, eu não nego. A doença está lá, mas eu creio no milagre. Eu creio na verdade que Jesus carregou na cruz a minha enfermidade. O medo de parecer viver uma coisa estranha que leva muitos irmãos a viver uma vida natural, preocupado com o que as pessoas vão pensar. Mas acredite em mim, as pessoas de fé também são realistas. Elas têm um fundamento em uma realidade superior. Olha, irmãos, eu vou dizer algo para você. Se a obra que nós fazemos não está apoiada no poder de Deus e na fé no superior, nós não temos a garantia de que realmente estamos fazendo a obra de Deus. A garantia de que você está fazendo a obra de Deus é que depende de uma fé em algo superior, invisível. Muita gente vai ter surpresa lá no céu, porque vai ter feito madeira, feno e palha, tem volume, mas não é genuíno, porque não proveio de fé, não veio do poder de Deus. Eu não quero correr de um lado para o outro, igual um louco, fazendo um monte de obras que vão se queimar naquele dia. Eu quero algo genuíno, e algo genuíno depende do poder do Espírito. É por isso que nós vamos orar e jejuar esses dias. Muitas pessoas que temeram os excessos da vida espiritual se tornaram pessoas mornas. A palavra equilíbrio passou a significar algo no meio da estrada, sem ameaça para as pessoas e sem ameaça para os demônios também, porque não produz nada. Não é à toa, né, irmãos, que é difícil às vezes de conviver com gente de fé. Conviver com pessoas de fé às vezes não é fácil. Por quê? Porque a maneira deles pensarem é de outro mundo. Ele tem outra perspectiva. Ele vê de outro jeito, porque sempre há uma possibilidade sobrenatural. Talvez um é convidado para ir no velório para chorar, e o outro é convidado para ir no mesmo velório para ressuscitar um morto. Perspectiva. Quando você está na perspectiva do sobrenatural, tudo pode acontecer. A fé conhece a vontade de Deus, a fé apodera-se da realidade do reino. Para alguém que não tem fé, não há muito o que fazer. Mas para quem tem fé, não há exceções. Não há impossíveis, porque Deus pode operar qualquer coisa. Mas você nunca vai ter fé debaixo de culpa e de condenação. A fé só flui no descanso. Porque o descanso é a prova da fé. Quem não descansou não tem fé. Jesus repreendeu o vento, mandou o mar cessar. Em que situação? Ele estava dormindo, no meio da tempestade, porque ele sabia que ele não ia morrer lá. Ele sabia que ia morrer na cruz. Ele sabia quem estava no controle da vida dele. Quando você é capaz de crer no meio da luta, você é capaz de levantar e paralisar a luta. Mas quando você está debaixo de culpa e de acusação, você não consegue crer. Por isso, rejeite a culpa, rejeite a condenação, descanse, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o seu problema, seu medo, sua dúvida, descanse, porque na hora que você descansar, a fé vai fluir. O reino de Deus, ele se manifesta com poder, como eu disse. Um ministério ungido sempre vai colidir os dois mundos. Quando o reino de Deus vem sobre alguém, os poderes do diabo têm que sair. Não pode ficar. Deus quer que você se mova nesse ambiente.
Não vou ler aqui todos os versículos, mas quando a vontade de Deus não era que Adão saísse do jardim nunca, mas que o jardim se movesse e toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Porque o ambiente da presença de Deus é que faz toda a diferença, da manifestação do seu poder. Mas isso é essa perspectiva. Eu vou falar uma palavra séria para você, olha para cá. Você não pode confiar na perspectiva de um homem que não conhece a Deus. Você nunca deveria confiar na perspectiva de homens naturais. Confie na perspectiva de pessoas que conhecem a Deus. Por quê? Porque elas estão vendo a verdadeira realidade das coisas. Estão vendo o que está por trás. Estão vendo no mundo espiritual. Querido, se Deus não estiver agindo, o sucesso de alguém é só aparência. É bolha, vai furar. Tem muita coisa por aí que é papo de anjo. É balão. Por quê? Porque não foi Deus que fez. Não vai acontecer nada. Qual foi a promessa que Jesus fez? Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Para quem que ele fez a promessa? Para qualquer um que aceitar viver o desafio de uma vida sobrenatural. Todos os homens de Deus, Moisés, Gideão, Abraão, todos eles, ele prometeu: eu vou com você. Você abraçou o desafio de ver o sobrenatural? Não te deixarei. Estarei com você para te respaldar. Vocês aceitam hoje o desafio de mudar sua mente, entender que você é um ser espiritual e passar a andar com fé no mundo superior? Então o Senhor estará com você. Fique de pé onde você está. Eu quero orar para que você creia nessa verdade superior. Seguir a liderança do Espírito às vezes vai te colocar em dilemas, mas você precisa apenas crer que o Senhor está com você. O Espírito Santo é o agente do céu que invadiu a terra, e quanto mais você está cheio dele, mais poder você vai ver. Atos capítulo 14, verso 3, a Bíblia nos mostra que os sinais, os prodígios, olha o que diz: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, a pregação da fé, da graça de Deus que nós temos pregado. Como que ele confirmava? Concedendo que por mãos dos líderes da videira, que tem pregado a graça, se fizessem sinais e prodígios. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus, último versículo, capítulo 11, verso 21? Coloca para mim, Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Quando o poder de Deus se manifesta, cidades ímpias se convertem. Essa cidade de Goiânia, onde eu e você fomos colocados, será tocada pelo poder de Deus, através da nossa liderança, da sua vida, da minha vida. Deus te colocou aqui, há uma recompensa para você. Seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual, não seja alguém natural. Não tome decisões naturais. Vem baixinho para mim. Olha, eu fico vendo alguns irmãos, eles ficam magoados, e ele fala: eu vou embora. Eu falo: mas quem está te levando embora? O problema ou o Espírito Santo? Porque se você está sendo guiado pelo problema, você não está sendo guiado por Deus. Deus pode mandar você embora, mas primeiro trata a mágoa. Seja um homem espiritual. Se as coisas não estão, se o mundo
espiritual governa sobre o natural e não está acontecendo, tem um problema aí. Para, ore, descansa, toca lá, porque a partir de lá tudo vai acontecer. Porque diante do sobrenatural, o natural não subsiste. Não subsiste. Deus está te chamando para andar lá. Comece a orar pelos seus negócios. Comece a orar pelo seu trabalho, pela sua profissão. Comece a governar no mundo espiritual o seu casamento, sua família, os seus filhos, seu bairro, seus vizinhos, sua escola e a sua célula e a sua vida. Deus te deu poder para isso, mas é necessário que você mude a mente, que você entenda que essa é a maneira que você vai viver a partir de agora, pela fé, a partir de algo superior para afetar o inferior. E você vai começar a entrar no lugar de milagres. Nesse jejum, nós vamos ser desafiados, irmãos, a entrar em curas, milagres, poder de Deus. A fé vai ser a grande porta que você vai entrar. Ela vai te dar acesso a todas as outras. Ela é a senha. Ore por isso nesses dias. Eu gostaria de orar por você, para a gente encerrar. Não, você pode escolher um irmão, só um irmão perto de você. Vamos orar uns com os outros, falar: Senhor, abre os meus olhos, amplia a minha visão, me dá um entendimento de que eu fui chamado para viver o sobrenatural, que eu fui chamado para viver num mundo que não se vê e governar a partir de lá. Não vou viver uma liderança natural, eu vou viver uma liderança sobrenatural, espiritual. Eu fui chamado para manifestar o reino de Deus, e eu governo a partir do sobrenatural. Ó Deus, libera do teu poder, libera do teu favor, libera da tua revelação, de que o reino de Deus é chegado. Leva-nos como igreja a um novo nível espiritual, a um novo nível de fé, de ousadia, de autoridade, de governo celestial. Oh Senhor, libera do teu poder. Erga suas mãos para o alto, diga: eu creio que eu sou um homem espiritual, e eu fui chamado para governar a partir de um mundo sobrenatural, invisível. E eu creio que o Espírito Santo que habita em mim me capacita para viver a partir do sobrenatural e manifestar o reino de Deus na minha vida e na minha liderança, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, meu querido. Diga glória a Deus. Amém. Dê um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos.